Estamos quase a chegar ao fim desta carta, que é uma carta extraordinária, não é? Em termos de ensino, quer para a Igreja, quer para a Igreja enquanto organização, quer para cada um de nós individualmente na nossa caminhada cristã. Com os últimos versículos da semana passada, que nós consideramos, até ao versículo 21, de certo modo, fechamos aqui uma parte que é muito incisiva da parte do apóstolo Paulo quanto ao nosso caminhar. Andai, andai e andai. E os irmãos lembram-se de algum desses andares? Andai em, por exemplo, em amor, mais. Andai na luz, não é? Mais. Andai em sabedoria, não é? Sabedoria, não é? Ora, os irmãos vejam, começando lá no capítulo 4, verso 1. Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E, portanto, esta aqui faz a abertura, é uma questão de dignidade. A nossa vida tem que ser digna. E para ela ser digna, naturalmente, que tem que corresponder. Olha, eu fazia a ligação aqui do versículo 1 do capítulo 4 com o versículo 1 do capítulo 5. Andai como é digno da vossa vocação, sede imitadores de Deus. Os irmãos veem como isto conjuga, não é? Qual é a minha dignidade? Qual é o parâmetro, a comparação da minha dignidade? Ser imitador de Deus. Então, é de facto uma fasquia muito elevada, mas para filhos de Deus não poderia ser de outro modo. O filho imita o seu pai, não é? Os filhos seguem naturalmente o seu pai, como filhos amados, não é? Tinha depois, então, ali no verso 17 do capítulo 4, não andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente. Depois, então, no capítulo 5, verso 2, andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O verso 8, andai como filhos da luz. O verso 15, não andeis como nércios, mas como sábios. E é interessante porque este verso 2, do capítulo 5, faz-nos exatamente a base para aquilo que nós vamos considerar hoje. Andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E quando nós entramos no capítulo 5, verso 22, que vamos ler, os irmãos vão ver exatamente esta parte aqui daquilo que Cristo fez e da comparação também, que é feita, andai em amor como também Cristo vos amou. Então, verso 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo à Igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu falo em referência a Cristo e à Igreja. Todavia, também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia a seu marido. Deixem-me focar primeiramente a vossa atenção para o versículo 32. Grande é este mistério. Portanto, Paulo, de certo modo, como grande intérprete de Jesus, ele veio não apenas
indicar o que é que Cristo fez, mas a explicar também. Como que Cristo veio, por assim dizer, ser a grande revelação de Deus. Lembro-me daquele versículo: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, como é que nós podemos conhecer a Deus que é Espírito? Conhecendo Jesus. E conhecendo Jesus, na intimidade, nós conseguimos alcançar o Pai e compreender o Pai. E grande é este mistério. E digamos, Paulo está aqui numa descrição de relacionamento de homem com mulher, de marido com mulher, e depois faz aqui, de facto, esta força, esta ênfase em relação a Cristo e à Igreja. E é isso, meus irmãos, que importa nós não perdermos de vista. Porque esta carta aos Efésios é uma carta fundamentalmente dirigida à Igreja. A Igreja como um todo. Mas que, no nosso modo de andar, de andarmos como é digno da nossa vocação, andarmos em amor, andarmos em sabedoria, andarmos como filhos da luz, quase que é mais a andar para os outros de fora, não é? Fora da nossa casa. E Paulo agora chega a focar a atenção aqui para dentro de casa. Aquilo que são as relações, digamos, primárias que nós temos. A família, o núcleo familiar. E como esse núcleo familiar é tão importante e nós não podemos de modo nenhum perceber o que é que está ali. Ou seja, a relação de marido com a esposa não deixa de ser uma relação em que tanto um como o outro andam como é digno da vocação com que foram chamados, andam na luz, andam em amores, mas é uma relação ainda mais estreita, mais forte. Porquê? Porque, de facto, quando o homem olha para a sua esposa, ele vê a sua carne e vice-versa. Há aqui uma conjugação e um compromisso tal em que, no verso 31, final do verso 31, ele diz: e serão os dois uma carne. Então é este aspecto da interligação, desta conjugação que, na verdade, continua a ser, a ideia central continua a ser o andar. É o meu caminhar, mas não é um caminhar fora de casa, mas é dentro de casa. E nós não podemos esquecer isso. Ninguém pode ser digno ou andar como é digno da vocação, se andar só dentro da igreja como é digno da vocação, com que foi chamado. Se ainda assim andar digno da vocação com os seus amigos, mas quando chega à casa estraga tudo. E não pode ser. Não pode ser. Então, a nossa imitação de Deus, meus irmãos, começa aonde? Em casa. Começa em casa. Nas relações conjugais, nas relações familiares. Começa ali em casa. E começa de tal modo que a comparação é feita entre Cristo e a sua igreja e como Cristo se deu pela sua igreja. Esta é a tónica. É isto que Paulo diz, é um mistério. Mas este mistério foi revelado, foi desvendado, não é? Está aí diante de todos. A referência a Cristo e à igreja. Então, meus irmãos, eu gostaria que tivessem bem presente esta questão aqui de Cristo com a igreja e, naturalmente, que também, então, vamos ver aqui, muito em particular, a relação entre marido e mulher. Nós não temos aqui nenhum casal de jovens para casar, para ouvir este sermão. Não é? Eu costumo usar esta passagem várias vezes, em casamentos, mas é porque é aí que está a começar. Mas quando nós estamos hoje, e olhando para aqui, digamos, quase todos casados, ou já fomos, acaba por ser alguma coisa que é para manter. Aquilo que se ouviu, aquilo que, de certo modo, podia ser usado no início do casamento, continua. A relação entre marido e mulher continua. E tem que continuar assendo nas mesmas bases. O irmão Gomes tinha pedido a palavra. Eu acho que, se ele diz ao marido, amai as vossas mulheres, ele também podia utilizar a forma de
É a sua opinião. É a sua opinião. É a sua opinião. E eu tenho pensado muito nisso. Porque a submissão, a mulher tem que estar sujeita a tudo. O homem quer. Eu não concordo. Amar é totalmente diferente. Ok. Eu aí também concordo com o irmão. Então vamos ver o que é que Paulo realmente quer dizer-nos aqui. Em primeiro lugar, então, vós, maridos, submetei-vos a vossas mulheres. E depois, verso 25, vós, maridos, amai as vossas mulheres. Digamos, esta é a questão aqui. Então, a mulher tem que se submeter e o marido tem que amar. Mas agora, meus irmãos, vejam. Já lá vamos à questão da submissão. Mas vejam isto. Vamos começar pelo verso 25. E aqui toca aos homens. Verso 25 diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres. E o apóstolo Paulo pôs aí um ponto final e não escreveu mais nada. Então, o que é que ele escreveu? Como é que os maridos devem de amar as suas mulheres? Como também Cristo amou a sua igreja. Ponto final. Foi só amor aí. Mas ele continua. E o que é que ele diz? E se a si mesmo se entregou por ela. E eu pergunto agora aos maridos que estão aqui, inclusive o irmão Gomes e todos os demais e para mim, será que eu, como marido, estou pronto a entregar-me pela minha esposa? Dar a vida pela minha esposa? A ir à cruz? É, mas sua também. É para os homens. Ou seja, nós homens, em relação à nossa esposa, devemos ter um amor tal. Eu sei que isso não acontece com alguns, eu sei que não. Mas se nós queremos colocar as duas coisas na mesma balança, é assim, não é? Paulo coloca tudo isto no mesmo. O marido, e agora deixem-me colocar a questão aqui, eu sei que estou a colocar uma carga pesada sobre os homens, mas é aquilo que Paulo coloca. E eu digo-vos, eu estou pronto, meus irmãos, a dar a vida pela minha esposa. O meu amor chega a isso. Se houver alguma necessidade em relação à minha esposa, eu estou pronto a dar a minha vida por ela. Os irmãos querem um exemplo concreto? Vamos supor, se a minha esposa precisa de um rim, eu estou pronto a dar o meu rim se for compatível por ela. Nem eu posso ver isso não como uma obrigação, mas por amor. Uma obrigação. Não é obrigação, é amor, a base é amor. Como Cristo amou. Não é? E foi este amor tal que levou a entregar-se. Cristo podia não ter ido à cruz, certo? Podia não ter ido à cruz. Ele naquela altura até orou, porque foi tão angustiante. Ele orou ao Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E meus irmãos, deixem-me pegar nisto. Maridos, contudo, não se faça a vossa vontade, mas a vontade de quem? Da vossa mulher, se isso for o mais indicado. Eu sei que há muitos braços no ar, muitas mãos aqui, isto hoje vai ser bonito. Eu quero que os irmãos vejam, coloquem-se, deixem-me colocar assim, coloquem-se nos sapatos ou nas sandálias de Jesus e vejam o que ele fez para com a igreja e como ele também fisicamente lutou com isso. Não foi fácil para Jesus. E ele foi até ali porque aquela era a única forma dele poder resgatar a sua igreja, dele poder salvar a sua igreja. Agora, meus irmãos, eu sei que isto é um plano teórico para nós, porque foi muito prático para Jesus, mas está à distância, não é? Mas, irmãos, coloquem-se nisso, em termos muito práticos. Pensem na vossa esposa. Maridos, pensem na vossa esposa. O que é que, se a vossa esposa precisasse, e que fosse alguma coisa que exigisse muito, inclusive algum sacrifício, e não estou a dizer matar-se ou chegar ao suicídio para deixar a fortuna à esposa. Quer dizer, não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é, num caso de necessidade da esposa, o que é que os irmãos homens, maridos, estariam prontos a fazer pela esposa para que ela tivesse aquilo que precisa? Não lhe faltasse. O quê? Então,
Vamos primeiramente agarrar aqui os homens. Tá? Vou dar oportunidade à irmã Cândida, o irmão Américo, o irmão Júlio. Pois. Então, irmã Cândida. E ele está a falar a crentes. Está. E é uma coisa que passa, às vezes, eu penso, eu já tenho associado vários casais que são crentes e têm as suas histórias, são capazes de andar uma hora dia sem falar. E eu penso assim, se eles têm a palavra, porque é que faz que eles não fazem tudo para reconciliar e fazer o que Deus manda? Porque eu penso assim, para mim, não me dizer, não se importa, nada é descrente, não quer dizer que ele não creia, faz sempre a vontade dele e que ele quer, para mim não é crente, não é? Mas eu, como mulher, eu sou crente em Jesus Cristo, eu obedeço a Ele para fazer a vontade do Senhor, não é só do mal por mal, mas faço que Ele compreenda que eu te obedeço por amor a Cristo. Sim. Fez bem em sublinhar. Paulo está a escrever a crentes. Não é? Digamos, este tipo de relacionamento só funciona ou é mais fácil de funcionar entre crentes. Não crentes é muito mais complicado. Muito mais complicado. Mas também lá iremos. Irmão Américo. Em relação à submissão, a Bíblia normalmente fala diretamente ao homem, não fala à mulher. Sabendo que no homem está o conjunto da mulher também. No casamento, as palavras que são dirigidas ao homem são dirigidas à mulher. Se a palavra sujeição entra nesse conjugal, se a submissão, mulher ser sujeita ao marido, o marido ser sujeita à sua esposa. São as mesmas frases que são ali ditas, até à morte, até que Deus nos pague. Mas eu direi, como disse ao irmão Gomes há pouco, essa é a sua interpretação. Não é, digamos, profundamente o texto do apóstolo Paulo. Porque ele usa sujeição ou submissão para a mulher. Já agora, e indo aqui à mulher, os irmãos vejam o último versículo que nós lemos, 33. A última parte que lá está. Do verso 33. Ele aí já não usa a palavra sujeição, usa outra palavra. Qual é? A mulher reverencie ou respeite o seu marido. Estão a ver? Portanto, a questão de reverência ou de respeito aqui é reconhecendo que ele é o homem da casa. Reconhecendo que ele é a cabeça de casal. Reconhecendo que ele é, no plano de Deus, o início da criação. A mulher veio do homem e não o contrário. Então, há de facto, no plano de Deus aqui, eu direi, quase que uma hierarquia. Primeiramente, Deus criou o homem. E da mulher criou, do homem criou a mulher. Mas, meus irmãos, vamos aí também. Eu já dou a palavra ao irmão Júlio. Como é que Deus relacionou esse primeiro homem e essa primeira mulher? Vejam, meus irmãos, reportem-se ao tempo da criação. Para criar o homem, o que é que Deus fez? Pegou no pó da terra, moldou, formou, soprou-lhe do seu espírito. E o homem foi feito alma vivente. Da mulher, o que é que fez? Foi de um lado, de uma costela, seja o que for. E repare, eu costumo dizer isto porque é um pensamento que sempre me acompanha aqui. Deus não foi buscar um bocado da cabeça do homem, nem dos pés. Foi buscar do lado. E o que é que isso quer dizer? A mulher é para estar ao lado do homem. Aliás, o contexto de Gênesis, da criação, mostra que para os outros animais havia sempre companheiro ou companheira, não é? Macho e fêmea. E aí não diferenciava que o macho, digamos, qualquer relação com a fêmea. Era macho e fêmea. Mas quando criou o homem, e foi a perfeição da criação, a coroa da criação, Deus olhou, diz o texto, diz Moisés. É uma forma, digamos, de descrever. Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só.
E fez-lhe o quê? Uma companheira. Algumas traduções têm adjutora. Adjutora auxiliar, alguém que estava ali ao lado. Mas eu creio que a ideia mais, o sentido mais era companheira que, naturalmente, partilhasse com ele e vivesse com ele todas as coisas. Mas a ambos, Deus deu o domínio sobre todos os animais e sobre todas as coisas. Mas a mulher estava naturalmente sujeita ao homem, nesse sentido. Mas essa sujeição não tem que ser, meus irmãos, de modo nenhum, aquilo a que a mulher chegou e ainda é hoje. Isto é, a mulher hoje, em muitas situações, é escrava do homem, é um capacho, serve para tudo e mais alguma coisa, menos e para ter filhos, mas para mais nada. As mulheres compram-se. Em África, ainda em alguns lugares, a mulher troca-se por um boi. Sim, mas há mulheres que são superiores aos homens. Isso é outra coisa. Superiores, já vamos ver. Mas, sim, estamos a falar desta relação social aqui. Mas nem esse sentido, nem o facto da mulher ser superior ao homem, e vamos ver em que é que ela pode ser superior, tem a ver com a questão do relacionamento diante de Deus. E, meus irmãos, já agora então aqui, porque esse é um ponto crítico, vamos considerar isto. Como é que é o homem e a mulher diante de Deus? Como é que é o homem e a mulher na sociedade? E quando vamos para a sociedade, nós temos esta variedade toda. Há sociedades em que a mulher manda no homem. Eu fiquei admirado, mas isto já lá vão uns anos também, quando soube que em Moçambique, uma das tribos, lá bem no norte, tribo pequena, é uma sociedade matriarcal. É a mulher que manda, é a mulher que tem vários homens. Mas para eles aquilo é aceito, é assim. Em muitas outras sociedades tribais, quer em África, e vejam os muçulmanos, eles têm sempre 2, 3, até 4 mulheres. O islâmico pode ter até 4 mulheres. E consideram, meus irmãos, que isso já vem de Moisés, de Maomé e até de Abraão. E nós sabemos que Abraão até teve 2 mulheres. Jacó teve quantas? Teve 4. Teve filhos de 4 mulheres. Não é? E, portanto, eles vão buscar exatamente essas referências aí para manter, digamos, este estatuto. Agora, eu pergunto, é esse o plano de Deus na Bíblia? Quantas Evas é que Deus fez a Adão? Uma. Fê-la para estar ao lado dele, trabalhar com ele, cooperar com ele, partilhar com ele e governarem a sua casa e os seus filhos juntamente. Esse é o plano de Deus. Mas, ao longo dos anos, isto foi-se adulterando. E é interessante porque quando chega a Jesus, Jesus vem, de certo modo, trazer de novo a mulher para a sua posição, que é, em Cristo não há nem homem nem mulher. O que quer dizer com isto que tanto o homem como a mulher em Cristo e diante de Deus estão ao mesmo nível. Os irmãos sabem que durante anos havia sociedades em que consideravam que a mulher não tinha alma, que a mulher não precisava de salvação. Não vamos mais longe. Ainda hoje os mormons batizam, as mulheres são batizadas sempre com um homem mormon. Porquê? Porque elas só podem ir para o céu se for com um homem, com um mormon. Os irmãos estão a ver aqui estes traços, como isto vem, tantas aberrações, tantas formas distorcidas daquilo que é a palavra de Deus. E digamos, os mormons pegam neste texto aqui, a mulher sujeite-se, seja submissa ao homem, e ela tem que ser submissa até no plano espiritual e tudo mais. E só pode ser salva se for batizada com um homem que esteja ali com ela. Porque sem isso, ou seja, se uma mulher não tiver um mormon, ela não vai para o céu. E é por isso que há casamentos no templo que são feitos de mulheres solteiras que não têm marido e que casam espiritualmente com um mormon para poder ter acesso ao céu. Os irmãos estão a ver?
Isto é uma distorção e é uma aberração em relação à Escritura. Mas o diabo gosta de inventar estas coisas. Aquilo que eu encontro na Escritura é isto. Não que o homem seja sujeito à mulher, no sentido das palavras do apóstolo Paulo, mas que o homem ama mulheres como o seu próprio corpo. Que seja capaz de dar a sua vida pela mulher. E deste modo, meus irmãos, eu direi que, neste sentido, o irmão Américo até tem alguma razão. Porque quando o homem faz isto, até se está a sujeitar à mulher, não é? Às necessidades da mulher. Mas, digamos, a palavra de sujeição é usada mesmo para a mulher. E ao homem, pensando que ele é a cabeça, é a coroa da mulher, é a cabeça da criação, que o homem então pode fazer tudo e mais alguma coisa e desprezar e espezinhar a mulher. Não é assim. O homem é para amar a sua mulher ao ponto até de se entregar por ela. O homem tem que velar, tem que cuidar das necessidades da sua esposa. E tem que se esforçar nesse sentido. E, meus irmãos, eu creio, tenho isto para mim. Aliás, se eu trouxesse aqui a minha esposa, nós falávamos a mesma linguagem. Em nossa casa, nós, quando temos que decidir alguma coisa, conversamos os dois. E decidimos conjuntamente. E muito raramente, mas muito raramente, meus irmãos, há alguma coisa que eu tenho que decidir por mim, que às vezes não vai ao encontro daquilo que é a ideia da minha esposa, mas ela diz, eu confio em ti, segue. Mas muito raramente só, porque quando há decisões a tomar, nós procuramos conversar, acertar, chegar a um consenso. E enquanto não tivermos consenso, se é uma coisa importante, o assunto fica ali. Para estudarmos melhor, para orarmos sobre o assunto, para buscarmos a vontade do Senhor. E, portanto, eu não quero que seja a minha ideia, que às vezes não é a melhor. Não é pelo facto de eu ser homem, e não estou aqui na situação de pastor, pelo facto de ser homem, que a minha ideia é melhor do que a minha esposa, sempre. Há mulheres que são inteligentes e muito mais capazes do que os homens para governar a sua casa. Mas não temos dúvidas disso. Mas o conselho que o irmão está a dar é útil para todos nós. É assim que eu faço na minha casa. Eu e a minha esposa conversamos, procuramos chegar a entendimento e a ideia dela e a forma como ela vê as coisas para mim é importante. E nós colocamos tudo isso. E quando colocamos na mesa, meus irmãos, e decidimos, nenhum de nós está a ganhar. Ganhamos os dois. Porque o mal está quando, digamos, a família e o casal se tornam um campo de batalha. Eu tenho que ganhar. Eu tenho que ficar por cima. A minha opinião é que tem que valer. A tua não conta. Meus irmãos, quando é assim, é de facto o contrário daquilo que a Escritura tem. E, digamos, esta ligação marido e mulher deixa de funcionar adequadamente. Não é? O nosso povo diz, eu não concordo muito com isso, mas o nosso povo diz, casa que não é ralhada não é governada. E o ralhar aqui, em alguns casos, é levado muito ao extremo, é mesmo zanga, mesmo assim, não é? Mas a ideia que está é casa que onde não há conversa, não há diálogo, não há, digamos, uma discussão aberta, séria, digamos, meiga, podemos dizer, não é governada. Porque a ideia é um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Um está a trabalhar e a poupar, fazer algumas economias, e o outro está a gastar indistintamente. Isto não funciona, meus irmãos. E os irmãos sabem que há algumas casas em que este é um problema sério. Um ganha, traz o dinheiro, que tem compromissos a pagar, mas o outro vai gastar. E seja homem, seja mulher, aqui. Porquê? Porque a casa não é governada conjuntamente. Cada um está a buscar os seus próprios interesses. Isto é o contrário daquilo que tem a Escritura. Vou dar a palavra ao irmão Júlio, que até tem estado paciente ali.
Não vai encontrar isso em parte nenhuma da Escritura. Na sua política moderna, Portugal já mandou os estatutos dando lei de igualdade, mas isso é na política. Agora, nas escrituras eu sou muito rigoroso, era a palavra da Alcada, sou muito rigoroso, que a palavra de Deus se respeite. Porque nós vimos a maior parte dos profetas é do homem. E, portanto, Deus Havia profetisas. providenciou algo mais forte em termos de comunicação, leis, ordens, explicações, doutrinas, púlpitos. E, portanto, eu sou um bocadinho rigoroso, desculpem o termo que eu aplico para mim. Eu sou um bocadinho rigoroso que se siga, de facto, os estudos bíblicos. Muito bem. Não quer dizer que é um polícia. É um caloiro do ar, é o caloiro daqui, é o caloiro dali, é o caloiro do lá. Portanto, não estamos aqui a tentar puxar para nós a autoridade sobre a mulher ou sobre isto ou aquilo. Estamos sobre uma autoridade a respeitar o estudo bíblico. Muito bem. Então, nós temos que separar, como igreja, como cristãos, temos que separar aquilo que são as tendências e as modas da sociedade de hoje. Nos países muito mais ditos avançados, menos preconceituosos, mas, irmãos, reparem também àquilo que chamam preconceitos. Aquilo que a nossa sociedade em Portugal chama preconceitos, os políticos chamam preconceitos, são valores morais, aos quais estão a dar um pontapé. Começa logo pela questão dos casamentos homossexuais, entre homossexuais, pessoas do mesmo sexo. É uma aberração em termos de Escritura. Deus não fez um homem para Adão, fez uma Eva, fez uma mulher. Depois a questão também da adoção. A adoção por pessoas do mesmo para crianças por pessoas do mesmo sexo continua a enfermar do mesmo mal. A sociedade leva a isto, a mulher também, e os irmãos vejam esta tendência de divórcios, que é uma coisa impressionante. Eu lembro-me, permitam-me só muito rapidamente, mas lembro de um programa de televisão, não sei se era com o Jô Soares, que era, há uns bons anos, casa descasa, casa descasa, casa não casa. Quer dizer, quase que a sociedade está nisto, com maior facilidade, digamos, os casais não se entendem. Mas também, quando nós vamos procurar perceber porque é que não se entendem, bom, em primeiro lugar, Cristo não está lá. Mas estamos a falar só de casais não crentes? Não, meus irmãos. Há divórcios entre casais crentes e nós temos tido alguns no nosso meio. Qual é o problema então aí? O problema, meus irmãos, eu creio que é a não submissão à palavra do Senhor, de um e de outro. E eu chamo isto com estes nomes, desta maneira. Quando o marido crente e a mulher crente não se submetem aos senhores, estão a permitir que o diabo lance divisão e confusão no seu meio. Eu não encontro outro motivo. Tenho aconselhado já várias situações, fundamentalmente é esta. Há também uma situação que me preocupa muito e que a palavra de Deus também aborda, que é os casamentos entre um crente e um não crente. E algumas irmãs estão aqui e sabem como isso é tão difícil. E eu dou graças a Deus e oro por aquelas irmãs que se têm mantido no caminho, firmes ao Senhor, submissas ao Senhor, mesmo que o seu marido não seja. E eu posso imaginar, só posso imaginar, ouço, mas só posso imaginar a luta que às vezes vai dentro da casa para que as coisas tenham um mínimo de serenidade e um mínimo de equilíbrio. E como às vezes as mulheres, embora maridos também, casados com mulheres não crentes, também acontece, têm que às vezes abdicar de certas coisas para tentar contemporizar um pouco e ter um mínimo de paz em casa. E o esforço que elas fazem. E a questão é,
digamos, há dois aspectos que eu gostaria de sublinhar aí. Primeiro, o apóstolo Paulo diz, é o conselho que não é seguido. Não vos sujeitei, não vos... num julgo desigual, estava a faltar aquela palavra, mas a mulher ou o homem não deve entrar num julgo desigual. Isto é, eu estou a falar de crentes. Estou a falar de crentes. São os dois, a mulher é crente, ou o homem é crente, e começa a namorar fora. Isso é, digamos, dito na palavra de Deus como sendo, não faças isso. É um conselho, não faças isso vai dar problemas. Bom, mas depois temos aquela outra situação. Até casa e depois tem aquilo. Mulheres, estás casada com um homem não crente, não te separes dele. Quem sabe se pela tua vida o podes ganhar. A palavra de Deus também diz isso. O mesmo Paulo, que escreve isto, também escreveu as duas outras coisas. Então, há de facto aqui, as relações humanas são muito complicadas. Mas, meus irmãos, quando Cristo está fora delas, é muito mais complicado. E às vezes aquilo que são, para ir um bocadinho ao encontro da palavra do meu irmão Júlio, às vezes aquilo que são os nossos ensinos, os nossos estudos bíblicos, chegam ali e chocam. Porque um é crente, o outro não é. Porque um puxa para ser submisso a Deus e o outro não, nem quer saber disso. E às vezes a luta dentro de casa para conseguir harmonizar isto e o crente não se perder é muito forte. Os irmãos conhecem com certeza pessoas, eu conheço, em que ele ou ela casaram com não crentes e em vez de conseguir trazer o marido ou a esposa para o Senhor, não digo para a igreja, mas para o Senhor, foi o contrário. Porquê? Porque, seja marido, seja esposa, quis fazer as vontadinhas todas ao marido e à esposa e vai ficando. Começa a vir à igreja só uma vez por mês, lá de vez em quando, e está mais com o pé fora do que com o pé dentro. Eu admiro, e estou a olhar aqui e vejo 3 irmãs, 4, 5, 6, que têm maridos não crentes e que estão aqui firmes. Quantas vezes eu e minha esposa damos graça a Deus por vós? Porque não é nada... Imaginamos que não seja nada fácil. Eu digo imaginamos porquê? Porque não vivemos isso, digamos na carne, mas vivemos, digamos, neste espírito de fraternidade. Não é nada fácil. E digamos, numa situação destas, onde é que fica esta palavra do apóstolo Paulo? Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, se ele não é crente no Senhor. Digamos, a contrapartida dele não está lá. Qual é a contrapartida dele? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele não vai fazer isso. Certo? Estou certo? Não vai fazer isso. E, meus irmãos, como é que fica aí as mulheres então? E chegou mais uma, que ainda não entrou aqui no salão, que é a Sandra de Jesus. Também. Como é que fica? Meus irmãos, eu creio que tem que haver muita oração, muito testemunho através da vida, mais do que da palavra. Porque palavras eles estão fartos de ouvir. Fartos é uma expressão. Eles estão fartos mesmo, mas não é a ideia de farto naquele sentido de que já ouviram muitas vezes. Porque para eles ouvir 2 ou 3 vezes já chega, não é? Mas a ideia de que mais do que palavras é a vida, é o testemunho. E, meus irmãos, é nisso que eu admiro e dou graça a Deus pelas mulheres da nossa igreja, que têm maridos não crentes, continuam a estar aqui, a trazer os filhos, a procurar manter-se fiéis ao caminho do Senhor, sujeitas e submissas ao Senhor. E, meus irmãos, deixem-me colocar isto. Se há uma palavra com a qual nós podemos terminar, digamos, este momento, é: vós, mulheres, sujeitai-vos ao Senhor. Vós, maridos, sujeitai-vos ao Senhor. Então, já dou, Senhor. Quando cada um de nós se sujeita ao Senhor e deixamos que o Senhor nos governe, a nós individualmente, em primeiro lugar, e que nos ajude a governarmos também, digamos, aquele espaço que nós temos no nosso lar, com o marido, com os filhos,
até com os netos. Que o Senhor vos dê a sabedoria, a força, a coragem para dizer não quando a resposta não pode ser outra. Para dizer sim quando estão de acordo e acham que diante do Senhor isso é o melhor. Para dizer, olha, é melhor esperarmos um pouco e pensarmos melhor no assunto. Eu vou orar. Tu sei que não vais, mas eu vou orar para que o Senhor me ajude aqui. E orar pelo marido. Eu já mencionei várias vezes aqui há uns anos atrás uma experiência tremenda que eu tive nos Estados Unidos, quando nós fomos convidados para começar uma igreja em língua espanhola. E uma das famílias que nós tínhamos era do Paraguai. A senhora, aquela irmã, Reina, já era crente, converteu-se já depois do casamento, começou a ter filhas, teve 2 filhas, e começou com as filhas a ensinar, quando elas eram pequeninas, ia ao quarto delas e ia ensinar, cantar-lhes um corinho, orar com elas. E a porta ficava aberta, a porta do quarto das meninas. O marido chegava perto e batia assim forte, e dizia, é o diabo, para assustar as meninas. E elas agarravam-se à mãe. E, meus irmãos, isto durou, sabem quanto tempo? 18 anos. Ao fim de 18 anos, aquele homem converteu-se ao Senhor. Eu tive o privilégio de o batizar. Foi uma coisa tremenda o testemunho dele. Como o Senhor mudou, mas durante 20 anos, 18 desde que as meninas, a mais velha, mas 20 anos que aquele casal esteve em que ela lutou e levou a carga sozinha diante do Senhor. Ela submeteu-se ao Senhor, deixou, mas não deixou de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. E ao fim daquele tempo, Deus deu-lhe a vitória. E foi uma bênção tremenda. Minha irmã, tem a palavra e terminamos. Eu vim à igreja pela primeira vez, vim com a minha Laura Torreiro, que já faleceu, viemos ao domingo. E depois chegámos a casa e contámos aos maridos. Fomos à igreja e eles então disseram, então também queríamos ir lá ver como isso é. E vieram logo na quinta-feira a seguir. E disseram, é para aqui mesmo que nós vimos. Concordaram logo com a gente. E há fim do irmão dizer que fazer um jogo desigual. Por exemplo, quando casou o meu João, casou a mulher dele, era do catolicismo, que ainda são os irmãos que falam e não ligam nenhum. E ela, quando casou, foi aqui na igreja. E depois, no domingo a seguir, ela veio morar comigo, logo para a minha casa. A seguir, eu preparei-me para vir para a igreja. Porque ela disse, mãe, você vai à sua igreja, eu vou à minha. E eu preparei-me para vir à igreja. Ela também estava a vestir, assim, melhor. Veio para a igreja dela, jogava eu. E vejo ela vir atrás de mim. E disse, tu não vais para a tua igreja? Não, vou para a sua. Até hoje, ficou. Graças a Deus isso tem acontecido. Ainda no domingo passado nós batizámos alguém que também estava do lado católico, não é? Que a irmã Manuela e o irmão Júlio, e hoje está aqui. Então, meus irmãos, Deus faz coisas extraordinárias. Isso, olha, uma notícia da Sandra de Jesus. Sandra está ela vinha com a minha neta. E vinha, mas a mãe proibia e dizia assim, foste para aquela igreja e casaste para aquela igreja. Só depois dela casar é que foi batizada. E ela disse à minha neta, quando eu casar, eu é que mando em mim e vou para a igreja. Isso tem a ver exatamente com a submissão aos pais. Eu preparei a Sandra para o batismo durante meses e ela ficou em espera até casar-se. Por causa da mãe. Por causa disso. Portanto, aí vejam, não é? Mas casou com um jovem que não é crente e isso tem trazido algumas dificuldades. E graças a Deus pela Sandra que tem estado aí com os filhos, tem trazido. Mas a luta lá em casa não é fácil. Eu já digo, não deve ser, porque eu sei que não é fácil. Assim como em outros casos. Então, meus irmãos, eu quero encorajar cada um de nós, às mulheres, primeiramente isto, ser submissas ao Senhor. Pegando até naquele versículo de Tiago, submetei-vos a Deus,
resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a nossa sujeição é a Deus, de mulheres, de homens. Mas a mulher reverencia, respeita o seu marido. E o marido seja capaz de dar a sua vida pela mulher e de fazer tudo para que haja consenso, que haja entendimento, que haja paz, que haja concórdia. Isso são valores fundamentais que os outros lá fora podem deitar fora, podem deitar ao lixo, mas que nós preservamos, porque são, de facto, a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Vamos fazer uma breve pausa. Daqui a pouco teremos o nosso culto.